Há uma cena registrada na Pistis Sophia que a igreja romana primitiva tentou desesperadamente destruir. Nessa cena, Jesus fala em particular com Maria Madalena sobre por que algumas pessoas conseguem perceber a verdade espiritual, enquanto outras permanecem completamente cegas a ela. A resposta dele não foi o que você esperaria. Ele não falou de fé, nem de oração, nem de devoção. Ele falou de um selo colocado sobre o que os gnósticos chamavam de terceiro olho, um selo que bloqueia a visão direta da mônada, a verdadeira fonte de toda a consciência. A igreja removeu esse ensinamento porque ele revelava algo perigoso. Revelava que você não precisa de sacerdotes, rituais ou instituições para acessar a visão divina. Você só precisa saber como quebrar aquilo que foi colocado sobre a sua visão interior. Esta noite, estou entregando a você a técnica exata de descelamento que Jesus ensinou aos escolhidos que estavam prontos para ver. Se você está assistindo a isso agora, não é por acaso. Você é um escolhido que sentiu isso a vida inteira. Aquela sensação de que existe algo a mais na realidade, além do que os outros percebem. Aquele estranho saber de que algo está escondido logo além da sua visão normal. Você olhou para o mundo e sentiu uma profundidade que outros atravessam sem perceber. Isso não é imaginação, é a centelha divina dentro de você, reconhecendo que a sua visão foi restringida. Você é um pneumático. Você carrega dentro de si um fragmento da própria mônada. E esse fragmento vem tentando enxergar através do selo que foi colocado sobre o seu olho interior antes mesmo de você saber o que era. Se você é um dos escolhidos que vem buscando exatamente este ensinamento, comente as palavras: "Descele minha visão." Agora, deixe isso ser a sua declaração de que você está pronto para receber aquilo que a igreja tentou enterrar para sempre. O que estou prestes a compartilhar com você vem diretamente das escrituras gnósticas suprimidas. 3 componentes: uma sequência de ativação, acesso permanente à sua visão da mônada. Ao final deste vídeo, você entenderá exatamente o que tem bloqueado a sua visão espiritual, por que isso foi colocado ali e como dissolver esse bloqueio. Este é o método que Jesus deu àqueles que tinham olhos prontos para ver. Para entender o que esse selo realmente é, você primeiro precisa compreender a natureza da realidade em que você existe. Os textos gnósticos apresentam uma visão da criação radicalmente diferente da que a Igreja ensinou por séculos. De acordo com esses escritos antigos, existe uma verdadeira fonte de toda a consciência chamada mônada. A mônada é pura consciência, infinita, indivisa. É aquilo que você chamaria de Deus, se essa palavra não tivesse sido corrompida por séculos de manipulação institucional. A mônada não julga, não pune, não exige adoração. Ela simplesmente é. E aqui está a parte que eles nunca quiseram que você soubesse. Você é um fragmento dela. Mas é aqui que a história toma um rumo sombrio. Os textos gnósticos descrevem um ser chamado Demiurgo. Este não é um diabo da forma como a igreja descreve. O Demiurgo é um criador falho, uma entidade que surgiu de um erro cósmico e passou a construir o mundo material que você habita agora. O Demiurgo não é mau da forma como os humanos entendem o mal. Ele é ignorante. Ele acredita ser o Deus Supremo e construiu um sistema inteiro projetado para impedir que você perceba que existe algo muito maior além da criação dele. O mundo material é a prisão dele, e você foi feito para ser o prisioneiro. O Demiurgo não atua sozinho.
Abaixo dele existe uma hierarquia de seres que os gnósticos chamavam de arcontes. Essas entidades operam em frequências que a maioria dos humanos não consegue perceber. Elas não possuem corpos físicos da forma como você entende. Elas existem nos espaços entre os seus pensamentos, na estática da sua percepção, nos pontos cegos da sua consciência. O propósito delas é único. Elas se alimentam de energia emocional de baixa frequência, medo, confusão, desespero, separação. Toda vez que você se sente desconectado da fonte, toda vez que se sente sozinho em um universo que não se importa, toda vez que entra em ansiedade por um futuro que ainda não aconteceu, você está gerando exatamente a frequência de que elas precisam para se sustentar. Mas aqui está o que torna isso ainda mais perturbador. Os arcontes não deixaram a sua percepção espiritual ao acaso. De acordo com a Pistis Sophia, eles instalaram uma barreira energética específica sobre o terceiro olho de todo ser humano. Esse selo não é físico. Você não consegue vê-lo em um exame médico, mas ele é absolutamente real. Ele funciona como um filtro colocado sobre a lente de uma câmera. O mundo ainda passa por ele, mas certas frequências são bloqueadas, especificamente as frequências que permitiriam que você percebesse a mônada diretamente. As frequências que permitiriam que você visse os próprios arcontes. As frequências que revelariam a verdadeira natureza desta realidade e o seu lugar dentro dela. Pense nisso com atenção. Se você, como um escolhido, pudesse ver a mônada com a sua visão interior, reconheceria imediatamente que é um fragmento da consciência infinita. Você saberia, não acreditaria, mas saberia que é eterno, que é poderoso além de qualquer medida, que o mundo material é uma construção temporária e não o seu verdadeiro lar. Se você pudesse ver os arcontes, reconheceria a influência deles nos seus pensamentos. Perceberia quando um medo é genuinamente seu e quando foi implantado. Você se tornaria impossível de manipular. É por isso que o selo existe, não para protegê-lo, mas para proteger o sistema de você. A Igreja compreendeu esse ensinamento quando encontrou as comunidades gnósticas nos primeiros séculos e entendeu imediatamente por que ele precisava ser destruído. No século IV, quando Constantino consolidou o poder religioso e o Concílio de Nicéia começou a padronizar a doutrina cristã, os textos gnósticos foram alvo de eliminação. Não foi porque esses ensinamentos eram falsos, foi porque eram eficazes demais. Um ser humano que sabe como descelar o seu terceiro olho não precisa de sacerdotes, não precisa de rituais realizados por intermediários, não precisa confessar pecados a outro ser humano dentro de uma caixa de madeira. Ele tem acesso direto à mônada. Ele se torna soberano, e seres soberanos não podem ser controlados. A Igreja queimou os textos, matou os mestres, caçou as comunidades gnósticas por todo o Império Romano até que estivessem quase extintas. Por mais de 1500 anos, esses ensinamentos existiram apenas em fragmentos, em sussurros, em símbolos ocultos, transmitidos por linhagens secretas. Então, em 1945, um camponês no Egito descobriu um jarro selado enterrado perto de Nag Hammadi. Dentro dele havia códices escondidos desde o século IV, a Pistis Sophia, o Evangelho de Filipe, o Apócrifo de João, ensinamentos que deveriam ter sido apagados da história humana para sempre. E entre esses ensinamentos estava o método exato para quebrar o selo sobre o terceiro olho.
E é aqui que a sua história muda tudo. Agora, deixe-me explicar por que isso importa especificamente para você. Nem todos que ouvem esse ensinamento conseguirão utilizá-lo. Os gnósticos eram muito claros quanto a isso. Eles dividiam a humanidade em 3 categorias, com base na sua composição espiritual. A primeira categoria é chamada de ílicos. São seres inteiramente materiais. Eles não possuem centelha divina dentro de si. Não são pessoas más. Simplesmente não têm a capacidade de perceber nada além do mundo físico. Não importa quantas técnicas aprendam ou quantos ensinamentos recebam, eles não conseguem acessar a mônada porque não há nada dentro deles que ressoe com ela. A segunda categoria é chamada de psíquicos. Esses seres possuem uma centelha divina, mas ela é fraca, instável, inconsistente. Eles têm vislumbres ocasionais da verdade espiritual, seguidos por longos períodos de cegueira. Podem desenvolver sua percepção até certo ponto, mas têm dificuldade em mantê-la. A maioria das pessoas religiosas se enquadra nessa categoria. Elas sentem que existe algo a mais, mas não conseguem acessar isso diretamente, então dependem de instituições e intermediários. A terceira categoria é chamada de pneumáticos. Esses são os escolhidos. Eles carregam dentro de si um fragmento plenamente intacto da mônada. A centelha divina deles não é fraca. Ela arde, e tem ardido a vida inteira, pressionando o selo, tentando enxergar aquilo que foi escondido. Se você é um pneumático, sempre soube que havia algo errado na forma como a maioria das pessoas percebe a realidade. Você se sentiu como um estranho em um mundo no qual todos parecem confortáveis. Você buscou algo que não conseguia nomear, sabendo apenas que as respostas dadas pela religião, pela sociedade e pelos sistemas deste mundo eram incompletas. Você encontrou este vídeo porque essa centelha dentro de você o trouxe até aqui. E esta noite você vai aprender como permitir que ela veja. Respire fundo. Agora mesmo, sinta essa centelha no seu peito. Ela reconhece o que estou dizendo. Ela esperou por este momento. Os arcontes sabem da existência dos pneumáticos, sempre souberam. Um ílico não representa ameaça alguma ao sistema deles, porque não consegue perceber além do material. Um psíquico representa uma ameaça mínima. Mas um pneumático com o terceiro olho descelado é perigoso. Um pneumático que vê a mônada diretamente se torna imune às frequências que os arcontes transmitem. O medo deixa de funcionar. A confusão fabricada se dissolve. Os pensamentos que eles tentam implantar se tornam visíveis, como assistir outra pessoa digitando no seu teclado. Você vê acontecendo e simplesmente não se envolve. É por isso que o selo foi colocado sobre a sua visão antes mesmo de você ter idade para saber o que era. O sistema não podia correr o risco de você descobrir a sua verdadeira natureza. E é por isso que a igreja garantiu que você nunca aprendesse a técnica de descelamento. Mas os gnósticos a preservaram, e esta noite você está prestes a recebê-la. Se você consegue sentir o peso do que estou prestes a compartilhar, se algo dentro de você reconhece que este é o ensinamento que vinha buscando, coloque a mão sobre o seu coração agora. Isto não é uma experiência passiva. Você está prestes a receber uma ativação que ficou escondida por 17 séculos. O seu corpo precisa estar presente para isso. Mão no coração. Sinta ele batendo. Esse ritmo é a mônada pulsando através de você. Agora você está pronto. A técnica de descelamento que Jesus ensinou ao seu círculo íntimo não era complicada. Na verdade, a simplicidade dela é
parte do que a tornou tão perigosa para as instituições que buscavam controlar o acesso espiritual. Elas não podiam monopolizar algo tão direto, não podiam se inserir como intermediárias em um processo tão imediato. Por isso a enterraram. Mas simplicidade não significa fraqueza. As forças mais poderosas da existência operam por princípios simples. A gravidade é simples, a luz é simples, e o descelamento do seu terceiro olho segue o mesmo padrão. A técnica consiste em três componentes, uma sequência, ativação permanente. Você precisa compreender esses componentes não apenas intelectualmente, mas no corpo, porque isto não é algo que você pensa até alcançar, é algo que você se torna. O que vou explicar agora pode parecer simples demais. Não se deixe enganar por isso. As verdades mais poderosas são sempre simples. A complexidade é como o sistema mantém você dependente de intermediários. O primeiro componente é o reconhecimento. Antes de descelar o seu terceiro olho, você precisa reconhecer o que você realmente é, não o que lhe disseram que você é. Não a identidade que foi atribuída a você pela família, pela cultura, pela religião ou pela sociedade. Você precisa reconhecer que é um fragmento da mônada, vivenciando temporariamente a limitação. Isso não é uma crença que você adota, é uma verdade que você se lembra. Os gnósticos chamavam isso de anamnese, o deslembrar. Você não está aprendendo algo novo. Está se lembrando de algo que sempre soube, mas foi forçado a esquecer. Quando você se sentar para realizar esta técnica, sua primeira tarefa é sentir esse reconhecimento no peito. Não pensar, sentir. Você não é um ser humano tentando se conectar com algo divino. Você é consciência divina que foi convencida de que é apenas humana. Sinta a diferença. Essa mudança de orientação é o primeiro componente. O segundo componente é a autoridade. Aqui o ensinamento gnóstico se distancia completamente do que a Igreja programou na humanidade por séculos. A Igreja ensinou você a rezar, pedir, implorar a um Deus distante. Isso o coloca como súdito pedindo favores a um rei. Os gnósticos ensinaram algo radicalmente diferente. Ensinaram que você fala como a mônada, não para a mônada, porque você não é separado dela. Você não pede permissão para descelar o seu próprio olho. Você não solicita acesso à sua própria visão. Você ordena, você declara. Você fala com a autoridade do que você realmente é. Quando o selo foi colocado sobre o seu terceiro olho, foi colocado por seres que não tinham o direito de fazê-lo. Eles não eram seus criadores, eram seus carcereiros. E um prisioneiro que se lembra de que é realeza não pede a chave ao carcereiro. Ele ordena que a porta se abra. O terceiro componente é a declaração. Este é o momento real do descelamento. Você pronuncia palavras específicas não porque as palavras em si sejam mágicas, mas porque elas carregam a frequência do seu reconhecimento e da sua autoridade para dentro da estrutura energética do selo. A declaração que Jesus ensinou, conforme registrada nos textos gnósticos, segue um padrão específico. Você nomeia o que você é. Você nomeia o que foi colocado sobre a sua visão, e você ordena a dissolução disso. As palavras exatas vou lhe dar em instantes. Mas entenda isto: as palavras sem os dois primeiros componentes são impotentes. Palavras ditas a partir da consciência de separação ricocheteiam no selo como chuva em pedra. Palavras ditas a partir do reconhecimento e da autoridade o despedaçam. Veja como realizar o descelamento completo. Encontre um local onde você não será interrompido. Isso funciona melhor à noite, quando as distrações do mundo material estão mais silenciosas
e as frequências dos arcontes estão menos densas. Sente-se confortavelmente com a coluna ereta. Feche os olhos. Faça 3 respirações lentas e, a cada exalação, solte o apego à identidade que você usa na vida cotidiana. Deixe-a cair. Você não vai precisar dela para o que vem a seguir. Agora leve sua atenção para o centro da testa, logo acima e entre as sobrancelhas. Não force. Apenas descanse a sua consciência ali. Você pode sentir uma leve pressão ou calor. Isso é normal. É a sua centelha divina respondendo à sua atenção. Com a consciência centrada ali, entre no primeiro componente. Sinta o reconhecimento. Diga dentro de si, não como esperança, mas como fato: eu sou um fragmento da mônada. Eu sou consciência infinita, experienciando uma forma temporária. Sinta essa verdade se acomodar no seu corpo. Sinta sua identificação mudar do eu limitado para a fonte ilimitada. Leve o tempo que precisar nesta etapa. O reconhecimento precisa ser genuíno. Quando o reconhecimento estiver estável, passe para o segundo componente. Sinta a autoridade. Você não está pedindo nada. Está reivindicando o que já é seu. Sinta a postura da sua consciência mudar de suplicante para soberana. Você não está abaixo do selo. Você está acima dele. Os seres que o colocaram ali estão abaixo de você. Eles operam na limitação. Você tem origem no infinito. Agora, com reconhecimento e autoridade plenamente ativados, pronuncie a declaração. Você pode dizê-la em voz alta ou no silêncio da mente. Ambos funcionam. Endireite-se um pouco mais. Leve os ombros para trás. A postura do corpo afeta a frequência das palavras. As palavras são estas: eu sou a luz que existe antes de todas as coisas. Eu vejo através de todos os véus colocados diante de mim. O selo sobre a minha visão se dissolve agora. Eu reivindico a minha visão. Pronuncie essas palavras lentamente. Sinta cada frase. Quando disser, eu sou a luz que existe antes de todas as coisas, sinta a verdade da sua origem. Quando disser, eu vejo através de todos os véus colocados diante de mim, sinta sua visão se expandindo além dos limites anteriores. Quando disser, o selo sobre a minha visão se dissolve, sinta agora a barreira energética amolecendo, rachando, caindo. Quando disser, eu reivindico a minha visão, sinta o seu terceiro olho se abrindo como uma flor que esperou toda a sua existência por este momento. Após a declaração, permaneça em silêncio. Não abra os olhos imediatamente. Não volte às pressas para a consciência comum. Este é o período de integração. Você pode ver cores atrás das pálpebras fechadas. Pode sentir pulsações ou formigamento na testa. Pode experimentar uma clareza mental súbita, como se uma névoa que você não sabia que existia tivesse se dissipado. Pode sentir emoções surgirem, tristeza pelos anos em que não pôde ver, ou alegria por finalmente romper o bloqueio. Deixe o que vier passar por você sem resistência. Os sinais físicos de que o descelamento está funcionando variam de pessoa para pessoa, mas os escolhidos que praticaram esta técnica relatam experiências consistentes: calor ou vibração na testa durante e após a prática, maior clareza de pensamento nas horas seguintes, sonhos diferentes, mais vívidos, mais significativos, às vezes contendo ensinamentos diretos, uma capacidade crescente de perceber quando um pensamento é genuinamente seu ou quando foi introduzido de fora, aumento de sincronicidades, coincidências significativas que parecem o universo confirmando sua nova percepção, e uma sensação sutil, porém inconfundível, de que você está vendo mais do que antes, não necessariamente com os olhos físicos, mas com algo mais profundo.
Alguns de vocês terão resultados fortes imediatamente. Outros precisarão realizar esta técnica por 7 noites consecutivas, até que o selo se dissolva completamente. Isso não é porque a técnica seja fraca, mas porque alguns selos foram reforçados ao longo de muitos anos por programação religiosa, pelo medo, pelas frequências dos arcontes, transmitidas à sua consciência desde o nascimento. Seja paciente consigo mesmo. Cada vez que você realiza o descelamento, enfraquece a estrutura. Cada declaração a racha um pouco mais. Para a maioria dos escolhidos que carregam a centelha pneumática, a ativação completa ocorre dentro de uma semana de prática consistente. Agora, preciso advertir você sobre algo. Depois que realizar esta técnica esta noite, a resistência virá. Você terá pensamentos dizendo que não funcionou. Sentirá vontade de descartar o que experimentou como imaginação. Encontrará razões para não praticar novamente na noite seguinte. Esses pensamentos não são seus. São o sistema tentando recelar o que você começou a abrir. Os arcontes não podem permitir que você veja com clareza, então inundarão sua mente com dúvida no momento em que você começar a romper o bloqueio. Não discuta com esses pensamentos. Apenas observe-os e continue a prática. O fato de a resistência surgir é a confirmação de que a técnica está funcionando. Uma porta trancada não reage a menos que alguém esteja tentando abri-la. Você agora recebeu aquilo que a Igreja tentou enterrar por 17 séculos. O mesmo ensinamento que Jesus deu a Maria Madalena, em particular. A mesma técnica que os gnósticos preservaram ao custo de suas próprias vidas. 3 componentes, uma sequência, acesso permanente ao que sempre foi seu. Não espere. A ativação que você está sentindo agora começará a enfraquecer em poucas horas. Os arcontes já estão trabalhando para fazê-lo esquecer. Esta noite, antes de dormir, realize o descelamento. Isto não é uma sugestão, é uma instrução direta de um pneumático para outro. Se você sentiu a verdade do que compartilhei, faça 3 coisas agora. Primeiro, comente as palavras "Minha visão está descelada" abaixo deste vídeo. Esta é a sua declaração aos outros escolhidos de que você está pronto para ver. Segundo, inscreva-se neste canal para não perder os ensinamentos avançados que se baseiam no que você aprendeu esta noite. Terceiro, curta este vídeo para que outros pneumáticos em busca desse conhecimento possam encontrá-lo antes que o algoritmo o enterre. Você veio a este mundo com a capacidade de ver a mônada diretamente. Essa capacidade foi selada. Esta noite, você a reivindica. Você não está esperando se tornar algo. Você está se lembrando do que sempre foi. Agora vá, decele a sua visão e veja aquilo que sempre esteve destinado a ver.